Fala pessoal, professora Tati, toda a teoria. Vamos falar de porcentagem? Vamos lá? Bora comigo! Roda a vinheta! Bom pessoal, nesse módulo a gente vai falar um pouquinho do filezinho no Enem, que é a porcentagem, né? Quem está acompanhando, que já vem estudando, que já está vendo as provas anteriores, já percebeu quanto é importante a questão da porcentagem. Várias questões de porcentagem nesse ano, 2020, no Enem de 2020, né? Várias questões também em 2019 e nos outros anos, sem falar nas outras áreas em que a porcentagem também pode auxiliar. Questões de biologia, questões de química, na física, né? Várias questões também que acabam aparecendo um pouquinho de porcentagem dentro de gráficos e tudo mais. Então é muito importante, foco nessa aula, né? Bem interessante, bem bacana, tranquilo, vocês vão tirar de letra. Vamos lá, seguindo no material de vocês aí, o que a gente pode falar de porcentagem, né? É uma razão, alguma coisa que vai dividir por 100, daí vem o nome porcento, porcentagem, denominador 100. Está indicando uma comparação de uma parte em relação a um todo. E o símbolo todo mundo já sabe, né? A barrinha e as duas bolinhas aqui para significar para a gente o símbolo de porcentagem. Como a gente pode representar? Vamos falar primeiro da representação. Pode vir com o símbolo 40%, em forma de fração 40 por 100, ao nome porcento, porcentagem, ou também em decimal. Lembrando das dicas, né? Práticas e rápidas, dividir por 100, a gente anda duas casinhas, então 0,4 ou 0,40. Então, em símbolo, fração, ou em decimal. Estamos falando da mesma coisa, ok? Qualquer uma das três representações que aparecer na sua resposta tá valendo. E como calcular? Bom, aqui, gente, eu sei que cada um aprendeu de um jeito, teve um professor de matemática diferente, mas eu ainda acredito que 90% da galera vai na tradicional regra de 3, não é? Regra de 3, razão, proporção, que foi a nossa aula anterior, né? Trabalhamos bastante aí com essa questão e tão importante que é também a regra de 3 aqui na matemática. Então, podemos resolver por ela? Sim, podemos, tá? Não é um método mais rápido, mas simples e eu acredito também que a maioria vai lembrar. Então, pela regra de 3, a gente pode pegar sempre o resultado total na porcentagem 100%, então, 90 representa para a gente 100%. Porcentagem embaixo de porcentagem, número embaixo de número. Queremos trabalhar com 20? Então, 20%, quanto representa e chamamos de x. Multiplicação cruzada, como vocês já estão acostumados, multiplicar os extremos e os meios, né? E a gente vai chegar aqui na multiplicação. 100 vezes x, 100x, e 20 vezes 90, a gente vai chegar aí em 1.800. Zerinho para um lado, zerinho para o outro, dá para simplificar e chegamos aí em 18 como resultado final. Esse 18 pode ser dinheiro, né? Pode ser valores, qualquer coisa que representa aí um número, né? Um valor para a gente. Então, 18 significa os 20% em relação a 90. Exemplo clássico, tranquilinho, só para vocês verem como a gente pode resolver aí pela regra de 3. Dá para fazer direto? Dá, gente, e é o que a gente aconselha, ainda mais no Enem, que você precisa ganhar tempo, tá? O que seria o resolver direto? Se eu tenho a porcentagem, 20%, e eu tenho o total, que é 90%, representação de porcentagem não é dividir por 100? Então, nós podemos ir direto na nossa representação, 20%, e a preposição de na matemática? Essa preposição de na matemática vem sempre a nos levar à multiplicação. 20% de alguma coisa, então 20% vezes essa coisa, vezes esse valor, tá? Então 20% vezes 90.
Podemos simplificar, zerinhos, e vocês vão chegar no mesmo 18. Não muda nada, tá? Então, pode ir direto, resolvendo através da fração da porcentagem, 20% de 90, e chegamos aí no mesmo resultado. Ou também, para os amantes do número decimal, não gosto de fração e eu quero trabalhar com decimal. Pode? Claro que pode. 20%, 0,2 ou 0,20. Então, 0,2 vezes 90, que também vai chegar no 18, né? São 3 modos diferentes, praticamente, para falar a mesma coisa. Regra de 3, usando a fração direto ou usando o número decimal. Qualquer um dos 3 tá valendo, tá? Também aqui, gente, se fosse o contrário, né? Se ele falasse pra gente, e esses 18, em relação ao 90, quantos por cento são? A gente sabe que é 20 por conta do nosso exemplo, mas você também poderia fazer pela regra de 3. Aí esses 90 seria o seu 100% e esses 18, a porcentagem que você iria calcular pela regra de 3, sem problema nenhum. Ou também usar a razão, aproveitando que vocês já viram razão, já viram proporção, você poderia falar 18 em relação a 90, quantos por cento são? Então, só a gente fazer uma fraçãozinha, uma relação, uma razão, que vocês vão chegar no 0,2, que são os nossos 20%, tá? Então, 3 métodos para a gente resolver que, na verdade, vai falar a mesma coisa, né? Você que vai escolher, ok? Daqui a pouquinho, a gente se vê para falar de aumentos e descontos, ok? Espero vocês!